Imagine uma feira europeia no início do século XX, entre barracas de frutas, palhaços e pregões. Uma tenda chama atenção. Dentro dela, uma jaula. No chão, um pouco de palha. Ao lado, um relógio. 3 homens corpulentos fazem a segurança da jaula. Eles a vigiam dia e noite. E no centro desse espetáculo, um homem magro, quase transparente. Ele não come por 40 dias. Não se alimenta. A multidão paga para vê-lo resistir. Ao fim do período, uma fanfarra toca. Ele bebe um caldo. Sem prazer. E já se prepara para o próximo espetáculo. Este é o protagonista de Um Artista da Fome, escrito por Franz Kafka em 1922. Um conto que parece simples, mas que esconde camadas sobre a arte, o esquecimento, o absurdo e a condição humana. Franz Kafka nasceu em 1883, em Praga, então parte do Império Austro-Húngaro. Seu pai, Hermann Kafka, era um comerciante rígido, pragmático, que queria um filho forte, voltado para os negócios. No entanto, o escritor era um garoto introspectivo, sensível e inclinado às artes. O conflito entre essas duas personalidades antagônicas foi profundo. No famoso Carta ao Pai, Kafka expôs esse abismo. Falava de medo, de sentimento de insuficiência, de como a figura paterna moldou sua insegurança crônica. Kafka estudou direito, trabalhou como funcionário público no Instituto de Seguros contra Acidentes de Trabalhadores. Função burocrática estável. Mas Kafka não se sentia parte do mundo prático. Paradoxalmente, foi exatamente nesses ambientes monótonos que extraiu seu material literário. Em obras como O Processo e O Castelo, antecipou com precisão assustadora o peso da burocracia, o vazio existencial e o controle de sistemas impessoais. Mas voltemos ao conto. No primeiro instante na história, o artista vive um ato glorioso. O artista da fome viaja pela Europa, lota praças, recebe aplausos. Seu jejum é um ritual sagrado, e o limite de 40 dias o frustra. Ele sabe que poderia ir além, mas seu empresário não o permite ir além, pois entende que a atenção do público se dissipa aos poucos, e 40 dias são os dias limite. O espetáculo precisa ter fim para manter a atenção do público. E essa ideia da arte como algo sagrado coaduna com a teoria do pensador Walter Benjamin, que encara a arte como algo de valor único, irrepetível, e essas particularidades atribuem valor ao que está sendo produzido, reproduzido e encenado. Na segunda parte da história, essa aura se dissolve. O artista assina contrato com um circo em decadência. Sua jaula já não é mais um palco, mas sim um compartimento esquecido, empurrado para um canto escuro, ao lado de jaula de animais exóticos. O público, em busca de distrações mais imediatas, já não olham mais o artista da fome. A fome, antes espetáculo e enigma, transforma-se em ruído de fundo. O que antes carregava o peso da contemplação e do espanto, agora se dissolve na indiferença das multidões. O artista, que fazia da própria vida um manifesto, fez sua obra perder a centralidade. Não porque tenha mudado, mas porque o mundo à sua volta se habituou a não escutar, a não observar, a não perceber o artista da fome.
Sua arte ficou obsoleta, assim como tantos outros ofícios, trabalhos e profissões. O artista da fome não desapareceu apenas por desinteresse do público. Sua queda acompanha um fenômeno mais amplo, a extinção de profissões. Ao longo da história, inúmeros ofícios que um dia pareceram indispensáveis foram sendo empurrados para a obsolescência por transformações tecnológicas, culturais ou econômicas. Assim como o artista do jejum, essas profissões que outrora carregavam dignidade e relevância se viram esquecidas e substituídas, tornando-se curiosidades históricas. Entre elas encontramos figuras como os apanhadores de ratos, comuns na Europa do século XIX, sobretudo em tempos de surto de peste bubônica. Armados com armadilhas e venenos rudimentares, esses profissionais eram contratados por cidades inteiras para controlar infestações e evitar que doenças se espalhassem. O avanço do saneamento urbano e das políticas de saúde pública tornou esse ofício desnecessário, mas por muito tempo ele foi vital para a sobrevivência coletiva. Outro exemplo é o Knock It Up, um tipo de despertador humano que existiu no Reino Unido e na Irlanda antes da popularização dos relógios e despertadores acessíveis. Esses profissionais eram munidos de longas varas ou zarabatanas. Esses trabalhadores batiam nas janelas das casas para acordar os operários e garantir que chegassem a tempo às fábricas. Seu desaparecimento não foi gradual, mas abrupto. Bastou que o relógio mecânico barato se popularizasse para que toda uma categoria fosse eliminada. Também tínhamos uma profissão menos conhecida, mas igualmente fascinante. Era o leitor de fábrica. Era uma prática comum em fábricas de charutos em Cuba e nos Estados Unidos, no final do século XIX e início do século XX. Essa profissão consistia em contratar uma pessoa para ler jornais, romances ou textos políticos em voz alta, enquanto os trabalhadores desempenhavam suas funções. Tal como o artista do jejum, esses ofícios um dia tiveram função social clara e relevância local. Hoje restam como memória curiosa de um tempo em que o trabalho possuía um significado singular, antes de ser engolido pelas mudanças. Tal como as profissões esquecidas, o artista da fome vai sendo empurrado para um canto, perdendo a relevância, até quase desaparecer. Mas, ao contrário de outros ofícios que sucumbiram à tecnologia ou à mudança de hábitos, seu caso revela algo mais profundo. O artista da fome é um homem que insiste em dizer não. Dizer não ao mundo utilitário, ao mundo prático, ao mundo frio. Essa dimensão ressoa com o pensamento de Albert Camus, para quem o ser humano vive no atrito constante entre a busca de sentido e a indiferença do mundo. E a isso ele deu o nome de absurdo. O artista da fome é o artista do absurdo. Ele é aquele que não busca aplauso fácil, nem reconhecimento duradouro. Há algo de enigmático na sua perseverança. É uma fidelidade silenciosa. É um propósito que o público nunca compreende em sua totalidade. Jejuar é transcender. É um ato de rebeldia contra o banal. Ou será apenas a única maneira que ele encontrou de existir, sem se perder no mundo? Continuar mesmo sem saber a resposta. Esse é o grande absurdo.
E o artista continua: permanecer é a sua maneira de enfrentar o vazio do mundo. É justamente nesse jejum de alimentos e de palavras que lhe surge uma questão maior. É a questão de quando a sociedade não entende mais o gesto de um artista. Será que é o artista que perdeu sua função? Ou é o público que perdeu a capacidade de enxergar, de ver além da superfície? O conto carrega também um peso biográfico. Escrito entre 1922 e 1924, quando Kafka já estava gravemente debilitado pela tuberculose. O Artista da Fome é uma das últimas narrativas que produziu antes de morrer, aos 40 anos de idade. Sua saúde frágil e o isolamento cada vez maior ressoam numa atmosfera melancólica de texto. Seu corpo definha. É o público que se afasta. É a arte que persiste, mesmo diante do esquecimento. O artista famélico é preso à sua própria vocação. Ele pode ser lido como um reflexo de Kafka. Um Kafka ciente de seu fim e da incompreensão que muitas vezes cercou sua obra. Após a morte do escritor, foi o seu amigo literário Max Brod quem garantiu que o conto não se perdesse. Ele foi publicado contra o desejo expresso de Kafka. Ele queria que seus manuscritos fossem destruídos. Max desobedece expressamente às ordens de Kafka. E graças a esse gesto, a figura enigmática do Artista da Fome pôde atravessar décadas e reaparecer nos debates culturais do século XX. A obra foi discutida por nomes como Sartre, Brecht e Walter Benjamin, e mais tarde reinterpretada por leitores contemporâneos, à luz da cultura de massas e da sociedade de consumo. Se antes a arte circulava em espaços comuns, em praças, teatros, jornais, programas de rádio e TV, que reuniam milhões em torno de uma mesma obra, hoje vivemos uma cultura pulverizada, plataformas digitais, guiadas por algoritmos, nos enclausulam em nichos cada vez mais estreitos, alimentando-nos apenas com aquilo que já gostamos, reforçando preferência e apagando o inesperado. Nostálgicos tempos em que a arte era ponto de encontro e hoje em dia torna-se consumo privado, efêmero e descartável. O que antes era palco central, como artista do jejum, hoje se perde uma infinidade de palcos paralelos, invisíveis uns aos outros. O excesso de produção e a lógica de consumo rápido transformam até obras profundas em fragmentos passageiros no feed. E, nesse cenário, a capacidade de uma arte provocar reflexão coletiva ou permanecer na memória se esvai com facilidade. Será que estamos repetindo, mas só que em escala global, o destino do Artista da Fome? Estamos isolados em nossas jaulas algorítmicas, exibindo atos que poucos entendem e que, no ritmo acelerado do presente, logo serão substituídos por outro espetáculo? Deixe sua resposta no espaço de comentários. Kafka deixou a literatura, uma escrita que atravessa fronteiras e línguas. A filosofia deu conceitos para pensar o absurdo e o aprisionamento invisível. A política deixou alerta contra sistemas impessoais
e opressores. Suas histórias inspiraram cineastas como Orson Welles, escritores como Haruki Murakami e até mesmo o vocabulário cotidiano kafkiano é hoje sinônimo de um labirinto opressor e sem sentido. O artista da fome nos provoca de forma ainda mais urgente. Vivemos cercados por abundâncias de imagens, músicas, filmes. Todavia, como artista do jejum, talvez estejamos cercados de pratos e sem vontade de provar. Sem vontade de provar, ou até sentindo o desgosto do frenesi dos modismos, das maratonas de streaming, na multiplicação de nichos e microculturas. Perdemos o impacto de coletividade da arte e até de unidade de aura. Ou seria isso um romantismo? Talvez o que esteja nos matando de fome não seja a falta de alimento cultural, mas a falta de sentido da vida. E talvez, como no conto de Kafka, não seja que não encontramos algo que nos agrade, mas que já esquecemos o sabor da vida. Se você gostou dessa reflexão sobre Kafka e o artista da fome, não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E também considerem seguir o canal para acompanhar as próximas notificações. Muito obrigado por assistir. Até mais.